Existe um segredo sobre a fé que quase ninguém entende. Durante séculos, as pessoas acreditaram que fé era apenas acreditar em algo ou esperar que Deus fizesse um milagre. Mas Neville Goddard revelou algo muito mais profundo. Segundo as Escrituras, a fé não cria a realidade. Ela é fidelidade a uma realidade invisível que já existe. Tudo o que você deseja, riqueza, amor, cura, propósito, já existe em um estado invisível. O verdadeiro mistério da criação é simplesmente permanecer fiel àquilo que você vê na imaginação até que isso se torne visível no mundo. Nesta palestra extraordinária de 1968, Neville Goddard revela: porque todas as coisas já existem. Como a imaginação reorganiza a realidade. E como usar a fé para transformar sua vida. Se você entender isso, você terá em mãos um dos maiores segredos da criação. Esta noite, acho que você deveria procurar este, pois trata da criação. O mistério da criação deve ser compreendido em termos de fé. Então o que é fé, conforme definida nas Escrituras? Nos é dito que, ora, a fé é a certeza de coisas que não se veem. Hebreus 11 versículo 1. Eis a fé. Sou chamado a ter certeza das coisas que não vejo com meus olhos mortais. Dizem-nos que a verdadeira fé é compreender que o mundo foi criado pela palavra de Deus, e que tudo o que se vê foi feito de coisas invisíveis. Versículo 3. Tudo o que se vê foi feito de coisas, não do nada, mas de coisas que não aparecem. Pois Blake disse: muitos supõem que antes da criação tudo era solidão e caos. Esta é a ideia mais perniciosa que pode entrar na mente do homem, pois rouba da Bíblia tudo o que é sublime e transforma aquele que a nutre num verme rastejante fora de si mesmo. Visão do juízo final. Ele disse: a eternidade existe e todas as coisas na eternidade são independentes da criação, que foi um ato de misericórdia. Portanto, todas as coisas existem e o mistério da criação pode ser compreendido em termos de fé. Ora, a fé não dá realidade ao invisível, a fé é fidelidade à realidade invisível. É neste sentido, e somente neste sentido, que realmente compreendemos o significado da palavra fé. Neste nível, se eu desejasse um determinado objetivo nesta vida, visto que todas as coisas existem, eu seria chamado a tomar o que existe, embora invisível, e organizá-lo em minha mente de forma que implicasse a realização do meu desejo. Meu olho mortal comum não pode vê-lo, mas em minha mente, em minha imaginação, eu o vejo. Vejo-o claramente. Ora, se fosse verdade, implicaria algo. O quê? Que o que eu desejo, eu realizei. Posso permanecer fiel a essa realidade invisível? Esse é o mistério da criação. Então, eu tomo o que é, pois todas as coisas existem, a eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, meu ato criativo, então, aí está. Mas se eu construir apenas a partir do que meu olho mortal, meu olho vegetal, vê, perpetuarei o ciclo indefinidamente e permanecerei para sempre onde estou. Mas se eu sei que todas as coisas existem, embora invisíveis para mim, e tenho acesso a elas através da imaginação, pois precisamos da imaginação para dar vida a essas coisas, então, em minha imaginação, verei o que gostaria de ver. Agora, posso permanecer fiel a essa construção invisível? Pois eu simplesmente reorganizei em minha mente o padrão que vejo. E se o fiz, posso agora permanecer fiel à realidade invisível? Se eu permanecer, e ela se exteriorizar em meu mundo e se tornar um fato que eu possa compartilhar com os outros, então terei encontrado o segredo da criação. Portanto, o mistério da criação deve ser compreendido em termos de fé. Isso é fé. Agora, no capítulo 11 de Hebreus, somos informados sobre essas histórias fantásticas que todos os antigos realizaram. Eles fizeram de tudo. Começaram com Enoque, todos os personagens, Abraão, Moisés, todos são mencionados, e alcançaram feitos fantásticos no plano terreno. Mas, nesse mesmo capítulo 11, também nos é dito que eles receberam as promessas, mas não a promessa em si. Eles não tinham um modelo. Foi preciso Paulo para concretizar a promessa. Mas as promessas, sim. Eles conquistaram,
conquistaram e conquistaram, construíram fortunas enormes e fizeram tudo com base nessas promessas. Pois nos é dito: se você pode crer, isso acontecerá. Bem, eles foram testados na fé e puderam crer. Mas a promessa. Eles não sabiam nada sobre o modelo. Qual é o modelo? Ninguém sabia qual era esse modelo até a plenitude dos tempos, quando ele se cumpriu. E quando se cumpriu, Paulo registrou o modelo. Pois então eu sei que posso deixar esta esfera pela mesma fé e entrar na esfera celestial, então eu tenho um modelo. Digo-vos que registrei tudo vividamente, tão vividamente com a maior precisão que me é possível neste momento, para a posteridade. Pois já está impresso. E eles podem ler ou acreditam ou não acreditam. Talvez não queiram sair desta esfera e entrar naquela. Agora nos é dito, e compreendemos. Pela fé compreendemos que todo o vasto mundo foi criado por quê? Pela palavra de Deus. Deus está proclamando a palavra agora. A palavra de Deus se chama Jesus Cristo, e Jesus Cristo é chamado de o poder e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Qualquer Cristo que não seja aquele que está dentro de você é um falso Cristo. Aquele Cristo que foi crucificado, sepultado e ressuscitou naqueles em quem ressuscitou é o único Cristo. Paulo ensina. Ele tem muito a dizer sobre alguém de fora que é o Cristo, e qualquer um que lhe ensine sobre um Cristo externo é um falso profeta. Ele pode ser totalmente inocente do que está fazendo, mas é um falso profeta, e o Cristo de fora é um falso Cristo. Qualquer Cristo que não seja aquele que está dentro de você, como lhe é dito em Colossenses. Eis aqui um mistério oculto desde os séculos e gerações. Cristo em vocês é a esperança da glória. 1 versículo 26. Qualquer esperança que você tenha de entrar nessa glória que transcende toda a sabedoria terrena, todo o poder terreno, já está escondida em você. Mas qual é o padrão? Eu preciso ter um padrão. Em minha imaginação, eu poderia traçar um padrão para tudo o que existe, seja visível ou invisível. Meu pai e minha mãe já partiram deste mundo. Eles se deleitariam com qualquer conquista minha no mundo de César, eles adorariam. Saber que o filho que amaram e criaram realizou algo, sim, mesmo no mundo de César. Posso trazê-los, mesmo que já tenham partido há muito tempo, minha mãe em 1941, meu pai em 1959, trazê-los à minha mente e ouvir uma conversa entre os dois, onde demonstram tanto orgulho. Eles estão falando um para o outro sobre o orgulho que sentem do filho, e eu estou ouvindo. Agora, posso permanecer fiel a essa realidade invisível? Pois, para mim, isso é real. Não porque eles um dia caminharam sobre a terra, mas porque tudo o que posso conceber faz parte da estrutura do universo. Seres que conheço e amo, e sei que eles ficariam extremamente felizes com qualquer conquista minha. Então, eu os trago à minha mente e escuto como se estivesse ouvindo o que eu adoraria ouvi-los dizer. Que eles estão plenamente cientes da minha boa sorte, das minhas conquistas ou de qualquer outra coisa que eu deseje. E eu escuto. Agora, posso permanecer fiel? Minha fé não vai criar a realidade, é minha lealdade a essa realidade invisível que dá significado à palavra fé. Isso é fé. Eu simplesmente escuto e então me lembro do que ouvi, e não me esqueço. Amanhã, e amanhã, e amanhã, eu simplesmente me lembro do que ouvi, e em sua própria e maravilhosa hora marcada, isso se exterioriza em meu mundo. E assim, eu conheço o segredo, o grande segredo da criação, pois foi assim que Deus criou e me é dito para ser um imitador de Deus como um filho querido. É assim que Deus cria? Não algo do nada, todas as coisas existem. Ele chama uma coisa. E esta é uma tradução adequada daquela frase no capítulo 4, versículo 17 de Romanos. Ele chama à vista aquilo que agora não se vê, e o invisível se torna visível. É assim que você encontrará na tradução católica, que remonta a tempos tão antigos quanto qualquer outra tradução, e muitos estudiosos acreditam que essa é a verdadeira tradução da placa. Em vez de criar algo do nada, não, você simplesmente reorganiza a estrutura da sua mente. Reorganizando o que você está observando, o que implicaria algo no mundo exterior.
Você permanece fiel à realidade invisível. Agora, pintei para o seu benefício e para o futuro que ainda não nasceu aquilo que me aconteceu, algo que o elevará não apenas a coisas maravilhosas neste mundo, mas que também cumprirá plenamente seus propósitos. E o principal objetivo é simplesmente conectar o homem. Isto é, contém um poder que transcende tudo o que os homens terrenos conhecem, e esse poder pode conectar os homens à esfera celestial. Bem, como transcenderei isso? Estou bastante satisfeito, diria o mundo, em ser importante entre os mortais. Ah, todos eles morrerão e me esquecerão, mas eu morrerei e deixarei um legado também. Então, não apenas eles me esquecerão, como eu morrerei esquecido. Contudo, o homem se contenta com esta pequena sombra transitória, enquanto atravessa este mundo. Segue em frente para transcender este mundo de sombras e entrar no mundo da realidade. Um mundo para onde retornamos, e o poder que lá conhecemos. Bem, não há nada aqui que se compare. Como é dito no 2º capítulo de 1 Coríntios, o homem deve depositar sua fé não na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 5. Não existe poder terreno, seja ele atômico, em megatons ou múltiplos megatons, que se compare a esse poder. Você consegue conceber um poder que, se assim o desejasse, pudesse parar o vasto mundo inteiro, fazê-lo estagnar e observá-lo como algo morto, porque de fato está, e então libertá-lo e deixá-lo continuar em seu propósito, continuar a cumprir sua suposta intenção? Mas você também consegue conceber tal poder alterando a intenção, e então o vasto mundo inteiro reanimado, reiniciado, e tudo o que foi planejado deixasse de ser o que foi planejado e passasse a fazer exatamente o oposto? Você consegue conceber esse poder? Bem, esse poder só se manifesta quando você é um dos superiores. Quando você é um com o ser que é amor. Pois se esse poder lhe fosse concedido antes disso, sabe o que você poderia fazer? Você poderia afogar o vasto mundo inteiro, de fato, parando-o, alterando sua intenção, e as pessoas desejariam caminhar além de suas profundezas para o oceano, e se deleitariam em fazê-lo. Você consegue conceber esse poder nas mãos de alguém que não é verdadeiramente um com o corpo do amor? Não, jamais será. Em primeiro lugar, você não os interessaria na crença em tal mundo, na crença na eternidade, na crença nesse poder enorme, nessa fé eterna. Então, neste nível, peço-lhes esta noite que contemplem isso seriamente, para que possam alcançar um certo objetivo no mundo de César e provar a existência de estados invisíveis quando devidamente organizados, e se vocês permanecerem fiéis à organização, pois isso externaliza o que implica. Pois sua potência reside na implicação. Então, eu me sento. O que ouço? O que isso implica? Bem, essa é a sua potência. E então, o que eu quero? Eu gostaria disso, daquilo e daquilo outro. Bem, então, eu reorganizo a estrutura da minha mente. Não importa o que um homem tenha feito neste mundo, quando você conhece esta lei, você o perdoa. Você reorganiza a estrutura da mente e ele fica livre, como se nada tivesse acontecido. É isso que somos chamados a fazer. E vocês o farão de bom grado, sem pedir nada. Porque existem apenas duas coisas no mundo que desagradam a Deus, como ensinam as Escrituras. Uma é a falta de fé em Eu Sou, como nos é dito no capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, que sem fé é impossível agradá-lo, você não pode lhe agradar. Se vocês não crerem que Eu Sou, continuarão reproduzindo o que são agora e errando o alvo na vida, morrerão em seus pecados. Portanto, sem fé é impossível agradá-lo. A segunda consequência é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso é errado e aquilo é certo, e aquilo é errado e aquilo é certo, e vivemos a vida usando a nós mesmos como critério do que é certo e do que é errado. E então, essas duas. Em toda a minha busca, não consigo encontrar nada mais que desagrade a Deus, conforme revelado nas Escrituras, além dessas duas afirmações. Sem fé é impossível agradar a Deus, e se vocês não crerem que Eu Sou, morrerão em seus pecados, que é a primeira, e a segunda é comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, somos condicionados a dizer que isto é certo e aquilo é errado, e vivemos a vida como o juiz supremo,
o critério de tudo no mundo. Então, esqueça isso por um momento e pense em tudo que existe, invisível aos olhos mortais. Não pode ver, mas com sua imaginação você pode imaginar. Seu pai, embora invisível para o vasto mundo porque partiu deste mundo, ele ainda existe, e sua mãe, ela te ama, ela ainda existe. Porque nada desaparece. Todas as coisas existem. Basta usá-las em sua mente. Ou você pode pegar esta coisa e usar esta outra, sem o conhecimento deles, sem o consentimento deles. E se aqueles no seu mundo presente, visíveis a você neste momento, ouvissem falar da sua boa sorte, eles teriam empatia ou inveja? Não importa. Se a inveja fosse o destino deles, você pode usá-la para gerar sua boa sorte, se eles tivessem inveja da sua boa sorte. Não inclua em sua estrutura ninguém que simpatize com você. Você não quer simpatia. Você quer empatia ou inveja? A inveja é o caminho. Se alguém, ao ouvir falar da sua boa sorte, ficar entusiasmado porque você, e você mais do que ninguém, deveria se tornar o que deseja ser, e essa pessoa sentir inveja disso, e você permanecer fiel a essa imagem, então, você a realizará. Se essa pessoa se compadecer de você e se alegrar com a sua boa sorte, você pode aceitar isso, mas deve permanecer fiel a essa realidade invisível. Sua fé não a torna realidade, sua fé é simplesmente fidelidade à realidade invisível. Então, é isso que a fé significa para mim, conforme a extraio das Escrituras. Não consigo ver outra razão para o uso da fé em toda a Escritura, começando com Abraão. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Tiago 2, 23, e tudo isso procede de Abraão. Alguém definiu, creio que foi, fé como acreditar no inacreditável, ou seja, não tem virtude alguma. Esperança é ter esperança quando tudo parece perdido, ou seja, não tem virtude alguma. E o amor? Ele chamou de caridade, mas eu chamo de amor. E o amor é perdoar o imperdoável, ou seja, não tem virtude alguma. Então, essas são as três virtudes que dão origem a todo o vasto mundo civilizado: fé, esperança e amor. Bem, eu não consigo ver com meus olhos mortais, meus sentidos negam, minha razão nega, mas se foi assim que Deus criou e eu sou convidado a imitá-lo como um filho querido, então aceitarei a realidade invisível e permanecerei fiel à estrutura que eu mesmo construí, o que implicaria que eu sou ou tenho o que desejo ser ou possuir. E permanecerei fiel a essa realidade invisível. Se isso acontecer, terei comprovado a lei de Deus. Então, eu a repito e a comprovo novamente. Então, compartilho com outras pessoas na esperança de que acreditem em mim e experimentem. Então chega aquele grande momento em que aquilo que foi prometido no princípio irrompe em você. E então você conta. Você pode incitá-los a querer transcender seu nível atual para um mundo completamente diferente. Mas eles não têm nada aqui que os auxilie na visão desse mundo até que isso aconteça. Eles não conseguem compreender o poder, porque só conhecem o poder. Se você queimar madeira, você ferve água, e então você obtém um pouco de óleo e ferve água, você obtém gás e ferve água, e então você obtém algo mais, uma energia mais poderosa. Mas ainda está neste mundo de César. Você usa uma pequena bala para matar um homem, e então usa uma bomba para matar milhões. Mas ainda está neste mundo. E aquele que matou milhões ainda morrerá como os milhões que matou. Então você lhes apresenta um mundo completamente diferente, um mundo que transcende tudo o que o homem conhece. No princípio, era o mundo prometido e a promessa. Eles receberam promessas, mas não a promessa em si, pois não tinham um padrão. Bem, no que me diz respeito, descreve isso da forma mais fiel possível. Esse padrão é uma série de 4 visões estupendas ou eventos místicos, e estes, quando vivenciados pelo indivíduo, o conduzem deste nível ao mundo prometido. Isso interessa ao homem? Bem, você conta. Em primeiro lugar, não é isso que eles acreditam que o Messias seja, então eles se fazem de surdos e se afastam como se você fosse louco. Isso continua indefinidamente, e ninguém quer ouvir, exceto os poucos, o remanescente que ouve.
Mas a maioria se fará de surda, eles não estão interessados no assunto. Porque você vai morrer e eles sabem que você vai morrer, e eles o verão morto, assim como verão os outros milhões e centenas de milhões morrerem. Eles sabem que você morre como os outros morrem, e então o que você disse enquanto caminhava sobre a terra, bem, isso é simplesmente o seu pequeno e maravilhoso sonho. Você o apreciou enquanto viveu e o livro está fechado. Então você o conta e o deixa para trás, assim como aqueles que o vivenciaram e o deixaram na forma de cartas, na forma de uma história que agora chamamos de evangelhos. Os evangelhos cresceram, mas o homem os interpretou mal e pensou que o ser era algo externo a si mesmo. Eles não perceberam que Jesus Cristo era o poder criador de Deus e a sabedoria de Deus, 1 Coríntios 1 versículo 24, e assim o moldaram em algum ser objetivo externo. Bem, vou lhes dizer o seguinte: o meu relato é paralelo ao de Lucas, do início ao fim do Evangelho de Lucas. Lucas não afirma que o seu relato seja maior ou mais preciso cronologicamente, mas diz que está mais qualificado para, eu diria, escrever a partir desta história da salvação. Não é cronologicamente preciso. À minha maneira simples, contei-a cronologicamente, exatamente como aconteceu. Mas digo-lhes o seguinte: a experiência varia de pessoa para pessoa, como tudo varia. Nesta sala, esta noite, temos pessoas que tiveram experiências semelhantes. Uma teve as duas primeiras visões e a outra, 3, elas diferem, mas a experiência é a mesma. Esta é a história do nascimento de Deus em um nível superior do seu próprio ser. A menos que alguém nasça de cima, não pode entrar no nível superior chamado Reino dos Céus. E assim, ambos tiveram esse nascimento, mas diferiram do meu. O meu relato é paralelo às Escrituras. Em um caso, não houve testemunhas do nascimento, exceto aquele que o teve, portanto, o testemunho dele é a Escritura. O testemunho dele é externo, é a Escritura. No outro caso, a senhora presente tinha 3 homens, 2 eram irmãos e um era amigo. Ela não o define como irmão. E a mesma coisa aconteceu naquele ambiente, sempre há uma criança, porque ele teve a criança. Ela, a criança foi dada a ela. E assim, com todos nós, porque somos diferentes no reino, então será diferente, mas o padrão que vocês seguirão. Agora, se você ainda não teve essa experiência, pode, com base no que sabe, construir uma cena que dê a entender que a teve. Você pode construir uma cena. Como seria se eu a tivesse tido? E então eu poderia dizer, sem qualquer dúvida, ao meu amigo mais próximo ou ao meu adversário mais ferrenho: eu nasci de novo e não tenho dúvida alguma de que segurei aquele bebê envolto em panos em minhas próprias mãos. Como seria se fosse verdade? Bem, eu sei como seria. Agora, que cena eu construiria? Todas as coisas existem, lembre-se, todas as coisas existem. Você tem uma testemunha, e essa testemunha são as Escrituras. Lembre-se, porém, que você pode pegar as Escrituras e construir uma cena. Suponha que eu fosse para casa e não tivesse tido essa experiência. Como seria? As Escrituras me dizem que havia 3 homens presentes. Bem, eu não preciso trazer meus 3 irmãos. Embora as Escrituras digam, algumas tradições dizem, que eram 3 irmãos. Eram 3 reis, e os 3 reis eram irmãos, como conta a tradição da Igreja. Mas, apesar dos irmãos, 3, nem todos acreditam por um instante nessa história incrível, mas um deles deve pegar a criança no colo e colocá-la em seus braços. E assim um deles pegará a criança no colo. Então você pode imaginar a cena, qualquer cena. É apenas a cena que implica a realização do seu desejo. Então, se eu realmente aceitar isso, sabendo que o mistério da criação é compreendido em termos de fé, e fé é minha lealdade à realidade invisível daquilo que realmente existe, vou agora imaginar uma cena, a cena em que eles estão presentes no meu nascimento. A criança apenas simboliza o meu nascimento. Aquela não é a criança, ela simboliza o meu nascimento. Porque hoje vos nasceu o Salvador. Lucas 2 versículo 11. Bem, o único Salvador é o Senhor Deus. E então, hoje nos nasceu o Salvador e agora, por que eu sei disso?
Encontrareis o menino envolto em panos. Encontrareis, e quando o encontrardes, será o sinal de que o que eu lhes disse é verdade. Então eles vão e o encontram. Então vocês têm 3. Ou vocês podem imaginar qualquer coisa. Mas algo que implique que aconteceu com vocês, e permanecer fiéis a isso, e quando acontecer, não haverá incerteza quanto ao evento, posso lhes garantir, porque já aconteceu. Não estamos aqui para semear, estamos aqui para colher. Os campos já estão brancos para a colheita. A história sagrada terminou, tudo acabou, e estamos neste mundo apenas para colher o que já passou. Os campos estão brancos para a colheita, lancem a foice. Então, viemos a este mundo não para semear ou fazer qualquer coisa, mas para colher. As Escrituras devem se cumprir em mim, essa é a história. E então, elas devem se cumprir em mim e eu devo colher, então, deixe-me descobrir o segredo da criação. E a fé revelou que é como esse segredo. Porque todas as coisas são e a colheita já aconteceu, eu não vou semear, não vou arar os campos e regar, já está feito. Os campos já estão brancos para a colheita. Então eu lhes digo agora: colham o que vocês não semearam. João 4 versículo 38. Assim, se você sabe que isso é simplesmente lealdade à realidade invisível, você construirá uma cena e permanecerá leal a ela, e a colherá. Colherá a safra. Pois tudo estará feito. Deus concebeu a história da salvação, cumpriu-a e, então, somos um. Ao cumpri-la, ele se tornou nós, Deus, de fato, se tornou humanidade para que a humanidade pudesse se tornar Deus. E assim, tornando-se homem, tendo já realizado a salvação, ele está apenas agora reencenando o drama dentro de nós, e tudo está consumado. Estamos colhendo o que ele fez. Ele a concebeu, planejou, cumpriu, tornou-se humanidade e agora eleva a humanidade pela crença da humanidade de que ele realmente a realizou. Até que o homem individual, acredite nisso, ele permanece aprisionado no homem. Ele é um prisioneiro no homem, e não há escapatória para ele até que o indivíduo acredite que a salvação foi realizada e então colhida, e a colheita sendo toda a série de eventos, e são 4. Portanto, se ele não a colhe, é apenas porque não acredita nisso. Agora, vou compartilhar com vocês o sonho de uma amiga minha que está aqui esta noite. E isso é para todos nós. Já dissemos que o sonhador é um ser proteico. Por proteico, quero dizer que ele desempenha todos os papéis. Então, esse é Proteu. Este é o deus lendário que serviu a Netuno e que assume qualquer forma, qualquer figura a serviço de Netuno. Aqui, Deus é o sonhador no homem, e, portanto, em um sonho, o sonho é egocêntrico, e todos os personagens são simplesmente formas do sonhador. Neste sonho, ela disse: encontrei minha mãe. Ela não se parecia em nada com minha mãe na terra, mas eu sabia que era minha mãe. Eu também sabia que era eu mesma. E eu sabia que o marido dela, e portanto meu pai, estava ouvindo. Onde ele estava? Minha mãe, embora eu mesma, disse: ele está aqui, e ela descreveu uma cena, não precisamos entrar em detalhes, porque ouço a voz dele vindo desta caverna na área, eu o ouço falando. Então a cena mudou e estávamos sendo entretidos. Os artistas eram pessoas pequenas, com 30 centímetros de altura. Pelo olhar que um deles me lançou, o da ponta, e eram 4, quando ele olhou nos meus olhos, eu soube que aquele era meu pai. Chamei a atenção da minha mãe para o fato de que olha para ele. Ele é seu marido, ele é meu pai. E ela mal o tocou e disse algo para ele, que ela interpretou como um código. Que se eu disser isso para você, eu o reconhecerei e você me reconhecerá. E eu senti que, embora ele não fosse um prisioneiro, ele não era livre para se identificar. Ele era um prisioneiro no sentido de que não era livre para se apresentar e se identificar. Acordei soluçando, lágrimas literalmente escorrendo pelo meu rosto, e eu sabia que tinha soluçado no meu sonho. Isso diz muito. Isso. Tendo em mente que o sonhador é um ser proteico que desempenha todos os papéis. O único ser que todos neste mundo buscam é o Pai. O Pai é a causa dos fenômenos da vida.
Ela busca a causalidade. Qual é a causa disso? Por que as coisas acontecem comigo? Só existe uma causa, não pode haver dois deuses, apenas um Deus. E este está preso por falta de fé em Eu sou Ele. João 8 versículo 24. Se eu realmente acreditasse nisso, libertaria meu Pai. Permaneceria fiel às estruturas invisíveis, o que implicaria a minha descoberta de mim mesmo como Deus Pai. Ele vem e se revela a mim por meio de seu Filho unigênito, Davi. E eu aceitaria isso. O nascimento deve preceder isso, mas o nascimento virá. Mas todos nós estamos presos ao nosso treinamento anterior. Fomos condicionados por diferentes formações religiosas e pensamos: se eu me dedicar totalmente a isso, tenho mesmo certeza de que a tradição está correta. Suponha que Neville esteja errado e a igreja esteja certa, então onde estou? Estou dividido entre os dois. Eu irei ouvi-lo, sem problemas, mas ainda tenho uma dúvida persistente. Como alguém que me diz: abandonei completamente a crença em numerologia e astrologia, mas sabe de uma coisa? A Lua está transitando por Vênus hoje à noite, está na minha segunda casa e, portanto, sei o que esperar amanhã. Eles passam por todo tipo de dilema. Ele abandonou completamente tudo isso, mas esse grande mas acontece em todas as religiões. E eles eram invisíveis. Ela acorda chorando, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e sabia que o choro havia sido precedido por soluços profundos quando encontrou seu pai, em um pequeno grupo de 4, entretendo o mundo, mas sem a liberdade de se apresentar e se identificar. Homens de 4 faces. Em Ezequiel, cada um tinha 4 faces, e rodas dentro de rodas, e quando um se movia, todos se moviam na mesma direção. Aqui estão os 4. Uma revelação perfeita para ela, se ela aceitar. Ou você está comigo ou contra mim. Quem dera você fosse quente ou frio, e dissesse: acho que você está louco. Nunca mais terei nada a ver com você, Neville, isso é bom, ou acho que o que você diz é verdade. Mas se você for morno, eu o vomitarei. Quem dera você fosse quente ou frio. Mas, como você não é quente nem frio e é morno, eu o vomitarei. Apocalipse 3 versículo 16. Bem, é aí que você está. E então, vou te dizer, eu vou até ele perfeitamente normal, é interessante, vou ouvi-lo uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas estou no mundo de César, e sei que você precisa conhecer as pessoas certas, e precisa fazer a coisa certa, precisa fazer essas coisas, e, bem, é isso. E é aí que vou me ancorar. Agora, isso não é uma crítica, mas simplesmente uma interpretação de uma visão maravilhosa que essa senhora teve, e ela me pediu para esclarecê-la. Bem, essa é a minha interpretação da visão. Um senhor, que está aqui esta noite, teve um sonho muito, muito longo, claro como cristal, e todos os símbolos nele contidos estão nas Escrituras. A água cristalina subindo, o tronco cortado na altura de quem o carrega. Esses homens carregam esses troncos pela água, na vertical, não na horizontal como eu carregaria um tronco grande. Eu o carregaria na horizontal. Meu Deus, mas não, eles o carregam na vertical. É na altura de quem o carrega. Há um cachorrinho com rosto humano, Caleb. Ele é chamado de homem, mas é a fé, o símbolo do cachorro nas Escrituras. Um pedaço de corda surge e, de repente, ganha vida e age como uma serpente, enredando o cachorrinho. Ele apresenta todos esses símbolos maravilhosos em sua visão. Cada um é perfeito. Quando dispostos corretamente, revelam o mistério da salvação. Quando dispostos corretamente. A serpente subindo pela coluna vertebral, essa é a madeira na qual ele é crucificado, que é o próprio homem. É preciso fé para isso, e a fé dura apenas um instante, só um instante. A fé é. Ela tem o elemento humano, o rosto humano, e até mesmo sua voz era humana. Então eu lhe digo, cada símbolo em sua visão era perfeito nas Escrituras. Reorganizados corretamente, eles revelam a história.
Ao tomar estados invisíveis e organizá-los dessa forma, se eles se fixarem na minha mente e eu permanecer fiel a essa fixação, isso externalizará o que eu desejo. Outra senhora presente contou esta linda história. Tenho vizinhos que adoramos, são uns queridos. Eles têm mais de 80 anos. Há uns 2 meses, uma senhora machucou o pé e a dor foi piorando cada vez mais, a ponto de ela não conseguir dormir. Finalmente, chamaram o médico, que disse: se não melhorar, vai precisar de uma cirurgia urgente. Ele vai ter que fazer uma cirurgia grande. Então ela disse para ele, a quem chamava de vovô: tente imaginar a cena. Ele respondeu: sabe, vovó, se a senhora não melhorar, não vamos poder ir até Little Rock colher nossos pêssegos. Eu a vejo em Little Rock colhendo pêssegos. Ela disse: sabe, essa é uma das coisas que eu mais quero fazer. Então eu imaginei nós dois em Little Rock, em cima de uma escada, na idade dela, tentando alcançar os pêssegos grandes e suculentos no topo da árvore. Então, encontrei-a há alguns dias no mercado, fazendo compras, e ela me disse: tive um sonho muito estranho. Sonhei que um homem veio até mim e disse: vou te dar pés novos, e ele deu. Eu o vi me dando os 2 pés novos, e a partir daquele momento, minha dor diminuiu 95%. Serão 100%, ou, na idade dela, ela se encontrará com um corpo novo e lindo aos 20 anos, não importa muito. Mas não desista, você que começou tudo isso, não importa o que ouça esta noite. Então ela disse em sua carta. Acordei rindo e acordei com estas palavras. É tão fácil saber que você é Deus. Tudo o que você precisa fazer é se expandir. Isso é Blake, ele começa seu grande poema Jerusalém. E quando digo começar, quero dizer começar mesmo, porque essas são as palavras, os 5 primeiros versos que preparam você para o ditado, e então o 6º verso é o ditado em si. Você pode ver pela pequena citação ao lado e começa. Desperta. Desperta, ó adormecido da terra das sombras, desperta. Expande-te. Eu estou em ti, tu em mim, mútuos no amor divino. Capítulo 1. Então o segredo é realmente a expansão. Se eu me expandir, vejo um homem, se eu contrair meus sentidos, vejo uma multidão de nações. Então a expansão é o segredo e você ouviu corretamente, minha querida. Então, nesta noite, reflita sobre o grande mistério da criação. Você o entenderá se compreender o que estou tentando dizer a respeito desse mistério. Todos os ministros, rabinos e mestres falam de fé, mas o que eles dizem sobre fé? Fé em um pequeno ícone? Fé em ir à igreja aos domingos de manhã para confessar seus pecados. E isso é fé? Isso não tem nada a ver com fé. Vá acender uma vela? Nossa empregada veio hoje à noite. Ela vem todos os domingos e sempre lhe damos apenas as velas usadas. Como tínhamos alguns convidados para o jantar na sexta-feira à noite, as velas diminuíram para, eu diria, cerca de 1/3 do tamanho original. Então ela voltou para casa com 2 velas. Então, na igreja dela, em vez de comprar velas novas, ela pode usar a sua, e então ela vai e acende. E essa é a fé dela na vela acesa que você descarta. E em todas essas coisas externas. Qualquer Cristo que não seja o Cristo que está dentro de você é um falso Cristo. E qualquer um que ensine um Cristo exterior e o elabore é um falso mestre. Cristo em vocês é a esperança da glória. Colossenses 1 versículo 27. Não há outro Cristo. Cristo é o poder de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Assim, entendemos que foi por esse poder que todo o vasto mundo foi criado, mas como? Pela fé entendemos que as coisas visíveis foram feitas a partir das coisas que não se veem. Portanto, tudo é simplesmente a construção, na mente, da realidade invisível, pois a eternidade existe e todas as coisas na eternidade são independentes do ato criador. O ato criador é a junção da realidade invisível e minha fidelidade a essa junção. Apesar dos sentidos negarem, da razão negar e de todos negarem, eu permaneço fiel à realidade invisível e ela se exterioriza.
É assim que meu mundo surge, e é assim que todos os mundos surgem. Mas não entendemos isso, pois eles estão construindo estruturas mentais baseadas nas evidências dos sentidos. E o que eles estão fazendo? Perpetuando aquilo que não desejam neste mundo. Então, obrigada pelas cartas. Não posso aceitar todas esta noite, só vou aceitar 3. Tenho muitas outras em casa, mas vou lê-las depois. Então, esta noite, vamos entrar e construir uma cena que implique a realização do nosso desejo. E quando sairmos daqui, vamos permanecer fiéis à estrutura da mente. Ninguém vê isso, e você vê isso apenas na sua imaginação. E isso é Deus. Então Deus está vendo, e aquilo que ele vê e ao qual permanece fiel, ele exterioriza. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta: sim, realmente acredito. Acredito mesmo que a intensidade dos sentimentos tem muito a ver com isso. Se eu os sinto intensamente, posso não continuar com essa paixão, mas acho que no ato da criação deve haver um sentimento intenso. Acho que o sentimento é definitivo. Foi assim que me foi revelado. É por isso que escrevi o livro Sentir é o Segredo, baseado na minha própria experiência. E em Gênesis nos é dito: aproxima-te, chega mais perto, meu filho, para que eu te sinta. Gênesis 27 versículo 21. E assim, ele enganou seu pai vestindo peles e se aproximou. Ao se aproximar, Isaque, sendo cego, o apalpou e disse: tu tens a aparência do meu filho Esaú, mas o cheiro é do meu filho Jacó. Tu tens a voz de Jacó, mas tens a aparência de Esaú. E foi porque ele proferiu seu julgamento com base no sentimento e não no que ouviu que o fez. E assim, foi ele quem herdou a propriedade. Com base no sentimento. Levando isso ao pé da letra, quando quis sair da ilha de Barbados, subi aquela passarela com sentimento, e realmente senti. Agora, você pode usar qualquer sentido, o som serve, o paladar serve, o olfato serve, mas ele enfatizou o sentimento acima de tudo nesta primeira grande experiência criativa. E então, ele veio, tocou e sentiu, quando sentiu que era real. Quando contei essa história, aqueles que me levaram a sério e começaram a sentir o que queriam sentir, e sentiram como se fosse verdade, aconteceu. Outros usaram o som e funcionou tão bem quanto. Outros usaram outras coisas. Você pode usar qualquer um dos 5 sentidos. Mas a Bíblia, na primeira parte, enfatizou o sentimento. E então eu levei isso ao pé da letra e comecei a falar sobre isso. Portanto, acredito que o sentimento é importante. Pergunta inaudível. Resposta: você pode encurtar o intervalo com a intensidade. Como ferver água? Posso colocar uma panela de água no fogo de manhã e achar que aumentei a chama ao máximo, mas não aumentei. Então, quando termino de ler o jornal, me pergunto: o que aconteceu com a água? Onde está meu chá? Só para descobrir que não liguei o fogo, ou liguei com uma chama tão pequena. Então, a intensidade acelera o ponto de ebulição. É a intensidade que faz isso. Já vi funcionar assim com a intensidade. Mas se você for fiel à realidade invisível, funcionará de qualquer maneira. Se eu deixar a água no fogo por tempo suficiente, mesmo que pareça um intervalo prolongado, ela ainda vai ferver se eu for fiel. Mas se eu for intenso, simplesmente acelera o processo, por assim dizer. Mas eu acredito no sentir. Acredito em todos esses sentidos até o fim. Pergunta: você está sugerindo o mesmo para o nascimento espiritual? Resposta: certamente que sim. Se você conseguir imaginar a cena e conhecer o padrão. Na segunda carta a Timóteo, ele nos diz, ao escrever para Timóteo: siga o padrão das palavras verdadeiras, ele as chama de palavras sãs, siga o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim. 2 Timóteo 2 versículo 13. Não seja. Ele lhe diz que Deus revelou seu Filho em mim, e ninguém lhe contou sobre isso, ele nunca leu a respeito. Ele leu as Escrituras,
mas nunca viu isso até a revelação, quando Deus se revelou nele por meio do Filho. Então, siga o padrão das sãs palavras que você ouviu de mim. Bem, agora você tem o padrão das sãs palavras que ouviu de mim, pois eu o contei e o registrei. E nenhum poder neste mundo poderia me fazer confessar que está errado. Eu o experimentei. E essa é a grande e fantástica série de eventos, e são 4. Então, é isso que você mais deseja no mundo de César? Bem, quem se colocaria no seu lugar? Se você pudesse contar a eles, e eles realmente acreditassem que você descreveria tudo com os detalhes mais maravilhosos, e a experiência seria diferente, posso lhe garantir, porque cada pessoa tem uma experiência diferente, como tudo na vida. Você e eu jantamos hoje à noite, comemos a mesma refeição, certamente, e reagimos de forma diferente. Da mesma forma, você encontra uma pessoa. Nós vimos a mesma pessoa e reagimos de forma diferente. Vamos juntos ao cinema, assistimos ao mesmo filme, e reagimos de forma diferente, embora tenhamos visto a mesma coisa ao mesmo tempo. Portanto, a experiência será sua, e você a vivenciará de forma diferente. No meu caso, foi quase uma réplica do Evangelho de Lucas, quase uma réplica. Bem, o tempo acabou. Boa noite.